Olá, eu sou o Fernando Rocha, essa é a nossa TV Bariátrica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um programa gravado aqui durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E olha o tema: o que muda na rotina do paciente bariátrico, nos hábitos alimentares, na vida de todo dia, depois da cirurgia bariátrica. Quais são essas mudanças tão necessárias e o que é mais difícil nesse processo? Vamos falar sobre tudo isso? Vamos para o estúdio? E aqui estamos nos estúdios da TV Bariátrica, em João Pessoa, na Paraíba. E esse assunto é muito importante, né? Falar sobre o comportamento alimentar, essa mudança tão necessária no estilo de vida. Será que ela realmente existe? O paciente vira essa chave? Acontece com todos eles? Vamos continuar essa discussão aqui no estúdio com dois cirurgiões bariátricos experientes de diferentes regiões do Brasil também. A gente tem aqui em frente o doutor Juliano Campelo, que é do Maranhão, São Luís do Maranhão. Alegria recebê-lo, bem-vindo. Muito bom, Fernando, para a gente estar aqui mais uma vez na TV Bariátrica, lá de São Luís do Maranhão. Maravilha. Serviço de cirurgia bariátrica. E a gente sempre reforça para o nosso paciente a importância de buscar o conteúdo da TV Bariátrica. Um conteúdo sério, um conteúdo ético e um conteúdo científico. Muito bem, principalmente com representantes tão importantes quanto o senhor falando aqui conosco, doutor. Bem-vindo. Obrigado. E do outro lado, também do outro lado do mapa do Brasil, né? Mais à ponta, doutor James Câmara de Andrade, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, doutor. Da mesma forma, agradecer o convite para participar pela primeira vez da TV Bariátrica e estamos aqui para tentar levar o nosso tema. Isso mesmo, essa mudança necessária, os hábitos, a gente estava conversando aqui, essa prosa boa, só faltou um tererê, né, doutor? Uma sopa paraguaia aqui para a gente... sopa paraguaia no Mato Grosso come com garfo, né? Com garfo. Para a gente continuar aqui a conversa sobre mudança de hábitos alimentares. Eles existem mesmo? Como é que acontece? Na visão que vocês têm, dois cirurgiões experientes de diferentes regiões do Brasil. Essa mudança acontece, que ela é necessária, óbvio, mas ela é real? Como é que o senhor vê, qual a experiência que o senhor tem, doutor? Eu acho na experiência do dia a dia, a grande dificuldade do paciente bariátrico é ele aceitar a mudança. No início ele se compromete com tudo, mas na realidade ele não tem esse comprometimento. Nos primeiros meses, no primeiro ano, até que vai, mas depois ele sai do trilho, a gente perde o controle dele, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Para o senhor também isso acontece, doutor? É uma grande dificuldade entender que isso é para a vida toda. Olha que interessante, o paciente bariátrico chega para a cirurgia já tendo feito várias experiências de regime, de dietas, mas ele precisa entender que agora não é mais dieta, agora não é mais regime, agora é a travessia da vida, né? É isso aí, Fernando. A gente sempre enfoca muito nesse ponto. A gente fala do paciente o tanto que ele pensou, repensou, demorou para tomar essa decisão e a importância que tem de ele seguir o que é preconizado pela equipe multidisciplinar. Tá. E esse paciente, ele precisa entender que essas mudanças alimentares, se não ocorrerem, não vão levar ao que ele almeja, que é o controle do peso, o controle das comorbidades. Por isso a gente reforça tanto a importância do acompanhamento com a nutricionista. Porque a partir do momento que aquele paciente emagrece e ele abandona a nutricionista, ele deixa de ir no acompanhamento porque ele atingiu o objetivo dele, ele está correndo um alto risco de voltar a ganhar peso. Fugir da nutricionista não é bom negócio, né, doutor? Vamos colocar alguns exemplos da vida corriqueira. As bebidas com gás, né? Refrigerantes, água com gás, que eu acho uma delícia, mas não é indicado para nunca mais para o paciente? A orientação é que eu costumo brincar com o paciente, a cirurgia não combina com álcool e doce. Essa situação é fatal. Ele começa com refrigerante, daí ele vai para o doce, apesar de muitos pacientes não tolerarem a bebida gasosa e o açúcar. Isso daí eles alteram um pouco o paladar nos primeiros anos. Isso. Mas é importante ele ter sempre em mente, não se deve abusar de álcool e vou entrar na seara do álcool e da bebida gasosa, porque vem o refrigerante, vem a Coca-Cola, era o que ele tomava antes. Sim. Vários.
De manhã, de tarde, de noite. Vem um gatilho aí embutido nisso aí. Com certeza, na minha opinião, sim. Um gatilho de comportamento alimentar. Que era a memória anterior à cirurgia. Sim. Ele não muda, sabe? Ele traz aquela situação. Tem um outro desafio aí, doutor, com relação à quantidade. Aquele pratão, aquela coisa exagerada, aquele chamado prato que interrompe o tráfego aéreo no espaço. O que a gente sempre reforça é exatamente isso. Às vezes não é a qualidade do alimento, é a quantidade. Ele pode se alimentar, pode comer alguma coisa fora da dieta dele, mas em pequenas porções. E aí, quando o colega James falou aqui sobre a importância de buscar velhos hábitos, né, de reforçar para o paciente não buscar, a gente vem muito à memória afetiva do paciente. Às vezes ele tem aquela ideia do almoço na casa da mãe, da casa da avó, aquele alimento que era altamente calórico, e a memória dele vai buscar esse alimento. Então, ele vai poder comer de novo? Vai, só que em pequenas porções. E sempre que vier a fome, a gente sempre pede para o paciente, ele dá preferência para alimentos mais nutritivos e não muito calóricos. Então, por isso a importância, mais uma vez, de ter uma nutricionista para dar opções para ele, o que ele pode comer. Muito interessante falar, doutores, que o que é operado é só o estômago, né? Não é a cabeça, né? É uma dificuldade na rotina de consultório, mudar a cabeça? Sim, isso é uma coisa que a gente sempre vê, que o paciente ele acha que vai operar e vai poder fazer tudo o que fazia antes. Só que ele já tem que ter em mente que o que ele fazia antes levou ele para o caminho da obesidade, para a doença da obesidade. E é uma doença que é crônica e que é multifatorial e que precisa estar controlada o tempo todo. Então, quando vai para o acompanhamento psicológico, que o James falou muito bem aqui, o paciente ele tem uma resistência muito grande, tem um preconceito, e a gente reforça com o paciente que ele precisa daquela ajuda, até para poder se entender o novo momento que ele está passando, entender as mudanças que o corpo dele está ocorrendo e as mudanças que a mente está passando também. Porque ele tem um corpo magro que mais ou menos dá um aval para que ele fale, agora está liberado, poxa, eu emagreci, vamos embora, né? É por aí, nesse sentido que você está afirmando, na grande maioria do sucesso, que ele está saradão, está bonitão, mas são também os pacientes que aceitam o segmento com a nutricionista, um psicólogo. A maioria dos pacientes, você orienta no pré-operatório, você vai fazer isso, vai na primeira semana isso porque já passou pela psicóloga, pelo nutricionista e assim sucessivamente. Com um mês, ele fala, eu não me lembro, você não falou, mas como? Tá aqui, ó, no papel, aqui, ó, eu te entreguei isso daqui. Eles têm uma negação de aceitar. Mas eu preciso? Precisa. Eu brinco que eles sofrem de amnésia. Todos eles. Todos. E um caso interessante que teve um paciente que ele sempre passava mal depois que se alimentava, porque ele comia além do que podia. E era recomendado que ele comesse em torno de 150 gramas na fase que ele estava passando. E aí ele chegava e ficava com vergonha. Chegava no self-service, ele achava que 150 gramas o prato ia ficar muito pouquinho, aí ele botava mais. Ele tinha vergonha Do prato pequeno. Ele achava que o pessoal ia dizer que ele estava economizando dinheiro, que estava sem dinheiro. E ele botava mais e passava mal. A gente falou, não, tu é um modelo econômico agora, 1.0. Bota 150 gramas, tu vai ficar satisfeito. A gente tem... Pô, esse 1.0. Poxa vida, seu carro está andando mais com menos. Aí, tá econômico. Não precisa mais misturar sushi com feijão, beterraba e lasanha no mesmo prato, né? Porque o self-service tem esse problema, né? Tem que dar uma voltinha de apresentação para saber. Quando não dá, você vai comendo de tudo. Mistura feijoada com, sei lá, feijoada com comida japonesa, né? A gente tem histórias muito legais aqui no nosso quadro, que é o Tá Tudo Bem, de pessoas que passaram por isso. E aí contam a história que no final eles falam, não, agora tá tudo bem. A gente vai conhecer a história do Rafael, lá do Rio de Janeiro, que certamente passou por tudo isso que a gente está falando aqui agora. Vamos ver? Eu sou Rafael Martins, né? Atualmente estou com 36 anos e ao longo da minha vida eu já lidava com a obesidade. Na minha adolescência, com 17 anos, eu recordo que foi um marco para mim. Eu cheguei a uns 97 quilos e foi a primeira intervenção com um médico que eu fiz um tratamento, né? Engordava e emagrecia, mas tentei
diversos outros medicamentos, diversos tratamentos, vigilante do peso, vários tipos de acompanhamento nutricional, academia, nunca conseguia manter, estabilizar o meu peso, era sempre no efeito sanfona. Até que um dia eu me olhei no espelho e falei, não me reconheço, estou fora do meu padrão, da minha forma de ser, preciso de um tratamento. Aí resolvi procurar um cirurgião bariátrico para passar por uma avaliação e saber se eu tinha indicação para o tratamento, porque não sabia se eu tinha MC suficiente, se eu tinha alguma comorbidade, e fazendo essa avaliação, verifiquei que de fato estava com IMC de 35, gordura no fígado, esteatose hepática. Aí ele falou, se você quiser fazer, você pode fazer. Eu falei, não tem opção, porque eu já tinha bronquite, já tinha asma. Eu falei, na pandemia, eu já estava no grupo de risco, falei, se eu pegar esse vírus, eu vou morrer com toda certeza. E desde então, na pandemia eu cheguei a 130, 131 quilos e perdi ao total 63 quilos. Hoje eu tenho 75, né, porque já emagreci, fiquei muito magro, agora eu estou estabilizado. Já fiz a minha reparadora da abdominoplastia, então meu peso está totalmente estabilizado. O que eu não conseguia fazer antes, nem imaginava de fazer, era atividades físicas com rotina, né? Que hoje em dia faz parte da minha realidade. É óbvio que, um momento ou outro, a gente dá uma fraquejada, mas é aquela questão de sempre recomeçar, sempre tentar. Então, eu vivo nessa caminhada de rotina de alimentação, atividade física. Hoje eu tenho uma outra vida, outros hábitos e um outro condicionamento, né? Uma outra realidade mesmo de vida que eu não esperava ser capaz de viver. É o que eu falo, remédio é para doença. Eu tomo vitamina, que é suplementação, que quem trata da saúde, pessoas saudáveis, buscam fazer, né? Então, eu suplemento, eu não tomo nenhuma medicação para nenhum problema de saúde. Valeu, Rafa. Muito obrigado por esse depoimento tão corajoso, tão cheio de vida, de esperança, que ajuda muitas pessoas em questões que ele viveu e que praticamente todo paciente passa. A fraquejada, por exemplo. Mas olha que interessante. Fraquejada na comida, né? Olha que interessante, Fernando. O Rafael falou que ele perdeu 65 quilos e que recuperou 6. O paciente precisa entender que ele vai ganhar peso, vai recuperar peso depois que ele atinge o menor peso. E o ideal é que ele não ganhe além de 10% do que perdeu. Ele perdeu 65, ganhou 6. Ganhou os 10%, está dentro do que é esperado. O problema é quando o paciente ganha além daqueles 10%. E aí ele tem que ligar o sinal de alerta. E essa fraquejada é o grande problema desse reganho, que é o não fisiológico, que é o não esperado. Fraquejada nos alimentos, fraquejada na bebida, fraquejada na ausência de atividade física. Então ele precisa entender que ele precisa manter esses hábitos para não recuperar o peso perdido. Às vezes ele recupera um pouco do peso no ganho de massa muscular. Também tem esse viés. A outra coisa que a gente fala muito na dieta, é a negação de não tomar os suplementos. Isso ocorre muito, muito. Daí vem anemia, vem tudo, vem um pacote completo, né? Tem todo o desgaste. Muito interessante falar sobre isso, porque a gente fala a todo tempo que o cuidado é para sempre, né? E o suplemento, ele também vai ser para sempre, está ligado à forma de absorção do organismo, dos nutrientes, que essa absorção deixa de existir da forma como era antes. E ele falou uma coisa bacana, o suplemento não é remédio. Como o próprio nome diz, é uma suplementação. Quando o paciente entende isso, talvez fica mais fácil a adesão, doutor? Nós sempre estamos buscando esse objetivo com o paciente, que ele compreenda o mecanismo da cirurgia. Nada é de graça. A cirurgia te restringe e vai ter um pouco de desabsorção e você vai ter que suplementar para você chegar no equilíbrio. E mais do que isso, você, paciente, vai ter que protagonizar, precisa tomar as rédeas desse processo, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu brinco muito com os pacientes, assim, quando você chegar com seus exames de rotina, tudo normal com a sua nutricionista, e ela falar, para de tomar que tá tudo bem, eu falo, você muda de nutricionista. Não tem. Tá bom porque é igual pressão, tá controlado porque você tá tomando a suplementação. E uma coisa muito interessante é que o suplemento não é indicado só para o paciente bariátrico. O suplemento, que é uma complementação da alimentação, é indicado para qualquer paciente que está em processo de perda de peso, ou por dieta, ou por tratamentos endoscópicos, ou tratamento cirúrgico. Porque o corpo vai precisar daqueles nutrientes que às vezes vai estar restrito na dieta dele. Quando a pessoa chega ao consultório pensando na cirurgia bariátrica, ele tem muitas vezes o pensamento de que após a cirurgia ele vai mudar completamente o perfil alimentar dele.
mas na verdade ele continua tendo os mesmos desejos, os mesmos comportamentos. Raramente ele muda o comportamento alimentar. Mas se ele gostava de uma coxinha, ele continua querendo uma coxinha. Se ele gostava de um doce, continua. Se ele gosta de uma cervejinha, ele vai continuar. A questão é a quantidade que ele vai poder se alimentar após a cirurgia. Então é uma quantidade mínima, a cirurgia faz isso. Nós reduzimos o volume do estômago com isso. Ele come menos, tem uma saciedade maior e com isso vai emagrecer. Esse é o pensamento da cirurgia. Mas o comportamento alimentar continua igual. E por isso que ele precisa de acompanhamento multidisciplinar. Acompanhamento com a psicóloga, com a nutricionista, principalmente nos 2 primeiros anos da cirurgia, pós-cirurgia bariátrica. Sobre comida, essa representatividade do que é a comida para um paciente bariátrico, quando ela deixa de existir naquela quantidade, alguma coisa tem que ser colocada ali, né? De positiva ou negativa vai entrar algo, né, doutor? Eu imagino que sim, porque ele vem acostumado em grandes quantidades e variedades, e depois ele começa a ter uma orientação de evitar, não proibir, né? Com o passar dos anos, ele vai conseguir experimentar toda a dieta durante a família. A Então, quantidade já não vai... Aí... Não, a quantidade... o procedimento já diz, né? É restritivo, né? Ele é restritivo. Então, a saciedade dele vai vir um pouco mais rápido do que um paciente normal. Sim, mas talvez ele não entenda isso, né? A questão da regulagem de fome pode ficar um pouco alterada. Ele pode achar que ele está com fome, quando na verdade nem fome é, né? É a busca pela saciedade visual. E aí é um perfil que chama muita atenção, que esse paciente ele precisa do acompanhamento psicológico. Porque a vontade de comer, e às vezes por estresse, por ansiedade, por depressão, por algum problema emocional, ele leva a um perfil de paciente que a gente chama o perfil beliscador, que é o que não come muito, mas come toda hora um pouquinho. E aí quando chega no final do dia, ele comeu muito. E às vezes esse pouquinho que ele come é uma comida muito calórica. É um doce, é uma bala, é um chocolate, que não tem poder nutritivo, só tem poder de ganho de peso. E aí, quando ele vai olhar na balança, fala, não sei como eu cheguei até aqui. Não estou comendo nada. Meu prato continua do mesmo tamanho, mas ele passa o dia todo comendo besteira. Fernando, eu vou insistir numa coisa. O paciente, o pós, ele procura muito o cirurgião. Ele quer que o cirurgião resolva a situação dele. E aí que entra o que eu estou batendo forte. Ele tem que ser acompanhado pela nutricionista e pela psicóloga. Não tem. O cirurgião chega uma hora que ele já passou do limite dele. Ele tem que ter uma orientação especializada, que é a nutricionista e a psicóloga. Ele tem que buscar esse apoio. E é onde faz falta. Tudo, na maioria das vezes, ele sai do controle por não segmento com essas profissionais, que é a nutricionista e a psicóloga. De fundamental importância. Eu queria chamar mais participações aqui durante o Congresso sobre essa questão tão importante que a gente está falando aqui agora. Vamos ouvir mais gente participando. A gente sai do estúdio para uma entrevista, uma conversa rápida e importante. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Juliano Canavarros, de Cuiabá, Mato Grosso, conversando conosco sobre essa mudança de hábitos, mudanças alimentares, doutor. É a parte mais difícil do processo? Um obeso que adora aquele tabuleiro de coxinha, de empadinha, como é que ele vai mudar de uma hora para outra essa relação com a comida? Fernando, você é o cara que estuda antes de fazer entrevista. Já te falei isso, eu não acredito. Mas, assim, talvez seja a parte mais difícil do tratamento, pelo menos é o que eu converso com as pessoas da saúde mental, que são os psicólogos, os psiquiatras da sociedade. Imagine você pedir para alguém mudar de hábito sem tirá-lo do meio onde ele vive, Fernando. A família dele serve uma comida que ele está acostumado a comer, ou só tem carboidrato para botar na mesa, você entendeu? A geladeira não emagrece. A geladeira não emagrece, pais que são obesos e pedem para o filho não comer, mas eles comem.
é muito difícil. A pizza no domingo à noite. Certeza. A avaliação pré-operatória já vai dar uma dica para o médico, cirurgião, do que vem pela frente, né? Já. Muitos pacientes, principalmente naquele encontro de pacientes que fizemos lá em São Paulo, e também no consultório, no dia a dia, eles falam assim: ah, Juliano, eu fui na psicóloga, ela pediu para mim fazer 4, 5 sessões. Eu falei, olha, se o profissional pediu, acho que é importante você fazer, porque ela viu que você pode enfrentar alguma dificuldade no pós-operatório. Então é muito importante o paciente ter a consciência que existe a doença, a obesidade é uma doença de causas multifatoriais. Então eu preciso de uma equipe multidisciplinar para cuidar dele. Não é apenas operar e deixá-lo. Nós precisamos estar bem alicerçado, porque a literatura já mostra que o paciente que faz todo acompanhamento, que faz o follow-up com a equipe dele que operou, ele vai ter maior chance de emagrecer, de ter um resultado positivo na cirurgia dele. Muito obrigado ao presidente Juliano Canavarros, sucesso na gestão, e a gente agora volta para o estúdio para continuar essa conversa. É muito importante essa conjunção de especialidades, né, doutor? Tem uma pergunta que eu ouvi sobre o fato de comer e como comer consciente, o famoso comer consciente. Alguém disse o seguinte: eu aprendi a entender, a diferenciar. Eu estou comendo, não é por quê, eu estou comendo para quê? Para quê? Para que eu estou comendo? Porque eu estou com fome, porque eu preciso, porque eu estou ansioso, porque eu estou nervoso, porque eu estou triste, porque eu estou alegre. A lista é imensa, né? E o paciente bariátrico tem todas essas indagações, né? Continua tendo, né? Culturalmente, o nosso país se concentra, se reúne em torno de uma mesa. É no churrasco do final de semana, é no almoço da casa dos pais, é na comemoração de alguma vitória que a pessoa conquistou no jantar à noite. Então, é cultural. Então, por isso que é a importância de a gente ter esse cuidado. E esse cuidado, ele tem que participar, tem que acontecer desde a infância, que a gente vê hoje nos consultórios, a família que busca a cirurgia bariátrica já vem com um filho de 8, de 10 anos com obesidade. Então, se não muda aquilo ali, a gente vai ter um problema gigante no futuro. É uma família com obesidade. Eu vou fazer uma brincadeira. O cirurgião, ele era acostumado a trabalhar sozinho. Ele era o dono da situação. Com a cirurgia bariátrica, ele entendeu que ele precisava de uma equipe de apoio, principalmente nutricional e da psicologia. Então eu faço aqui um apelo aos pacientes. Faça como cirurgião. Participe com a nutricionista é fundamental. E a obesidade, ela é classificada como uma doença crônica, não tem cura, tem controle, multifatorial, ela é causada por vários fatores, não é um único fator que leva à obesidade, não é a falta de atividade física, não é a superalimentação, não é problema psicológico, é um conjunto, e é um problema complexo, é uma pandemia global. Então, para problema complexo, não tem solução simples, a solução também é complexa, por isso que a gente tem esse apoio. O colega James falou muito bem aqui, é o cirurgião, é o psicólogo, é o nutricionista e é o paciente. O paciente ele precisa entrar no tratamento e entender que ele é peça fundamental. É uma cadeira. São 4 apoios, perdeu uma perna, cadeira cai. Para entender isso melhor, eu queria chamar mais uma participação aqui do nosso Barigram. Barigram, personagens, né, que contam a história nas redes sociais. E contam histórias muito legais e influenciam muitas pessoas também. A gente vai conhecer a Ciele Menezes, que é de Campinas, em São Paulo. E ela tem uma história muito bonita. Vamos lá, Ciele. Olá, eu sou a Ciele Menezes. Fiz bypass, vai fazer 4 anos, operei com 115 quilos. Não fui uma criança ou uma adolescente obesa, né? Comecei a minha história com obesidade depois da minha segunda filha e lutei durante 10 anos, né, contra a obesidade, passando por médicos, nutricionistas, psicólogos, e
né, obtive nenhum sucesso, né, no emagrecimento, me vi assim presa na obesidade sem ter para onde ir, até que então eu resolvi, né, fazer a bariátrica. A partir do momento que eu fiz a bariátrica, eu realmente resolvi mudar de vida, né? Porque a bariátrica ela não é um milagre, né? Ela vai te ajudar ali a ir no caminho certo e você tem que trilhar, né? Escolher o caminho, mudar a rotina, mudar hábitos. E foi isso que eu fiz. Eu emagreci 53 quilos com a bariátrica. É, assim, minha rotina alimentar, os meus hábitos alimentares mudou muito. Então, eu passo com a nutricionista, né? Eu treino todos os dias. Eu sei que a academia ela é essencial para quem fez a bariátrica, né? Para você ter massa magra, para você, né, conseguir ter mais saúde. Então, eu treino todos os dias. Hoje é uma coisa que eu faço e eu amo e me alimento muito bem. Deixei, né, vários hábitos assim para trás. Hoje eu compartilho, né, a minha vida no Instagram, no CL Menezes Oficial, e lá eu, né, inspiro muitas mulheres a tomar, né, o caminho certo, a como eu lido, né, com tudo isso, com a rotina de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar fora e ainda treinar, me cuidar, né, e sei que e tento passar, né, para todo mundo que o autocuidado ele é essencial, né, para a gente poder cuidar dos outros. Ciele, que depoimento lindo, corajoso, que bacana, parabéns por sua jornada. Você realmente é mais forte do que você imaginava. Nós somos mais fortes, mais poderosos do que a gente pensa, e essa chave precisa girar, mas ela gira só do lado de dentro, né, doutores? Não é o médico que vai girar a chave, né? E olha que interessante que a Ciele falou. A cirurgia não é milagre. Não adianta o paciente buscar um milagre. Ele vai buscar um tratamento, ele vai buscar um apoio. E uma coisa que eu sempre reforço para os pacientes, ele não precisa passar por isso sozinho. Porque às vezes o paciente vai buscando na internet uma receita mágica, uma pílula milagrosa, usa o remédio que a amiga está usando e que dá certo. Então, assim, ele não precisa passar por isso sozinho. Ele já sofreu muito, esse paciente já foi... O estigma social é muito grande em torno da obesidade, em torno da cirurgia. Então, ele precisa buscar uma equipe que acompanhe ele. Esse aqui é a virada de chave. E tem que ser dentro da cabeça do É paciente. tudo que a gente está falando o tempo todo aqui. A internet está cheia de receitas milagrosas, cheia de também pessoas que vão dar uma informação que não é digna, né, de ser seguida, né, doutor? Então a gente precisa se amparar com essa musculatura que a honestidade sobre saúde e qualidade de vida tem. Precisamos ocupar esses espaços. A segurança da cirurgia hoje, da cirurgia bariátrica hoje, é incomparável a 20 anos atrás, não tem? E os comentários sobre a cirurgia ainda permanecem de 20, 25 anos atrás. Então, isso judia da decisão do paciente que está buscando o tratamento cirúrgico. Isso é uma das situações que deixa aí que entra o apoio da psicóloga para ajudar na decisão, na sedimentação da decisão. Isso é muito importante. E a internet é maldosa nesse sentido, dos comentários, das coisas. Busca uma complicação dos anos 2000 que hoje não a gente nem se comenta mais. Sim, Né? claro. Quando era a cirurgia, desculpe, quando era a cirurgia era convencional, a famosa... então, está muito diferente. Quando se falava cirurgia de redução do estômago, né? Hoje se fala cirurgia bariátrica, um movimento para que mude também a nomenclatura para cirurgia metabólica, porque ela tem uma abrangência maior ainda, né? Então, muito interessante falar sobre isso. E também falamos tanto de saúde mental, no cuidado do paciente bariátrico depois da cirurgia. Não existe mais separação entre saúde mental e saúde física, é uma coisa só, né? Por isso a importância da equipe coesa, junto ali com o paciente e com o cirurgião, né, doutor?
No conceito de saúde, é bem claro, quando a gente vai conceituar a saúde, é um bem-estar físico e mental. Então, é indissociável, né? O paciente ele precisa cuidar da casa e precisa cuidar do espírito. Muito bacana. Eu concordo e tem que buscar essa linha de conduta com os pacientes. Senão Muito bem. não tem milagre. Não tem. existe milagre, não existe almoço grátis, nem milagre na cirurgia bariátrica. Existe uma caminhada que precisa ser trilhada com o protagonismo do paciente. Quero agradecer enormemente a participação de vocês, doutores. Um bom retorno para São Luís do Maranhão. Doutor Juliano Campelo, muito bem-vindo sempre à nossa TV Bariátrica. Doutor James, bom retorno a Campo Grande, essa cidade maravilhosa. Alastê! Um grande abraço. Eu vou agradecer o convite e fazer um convite a você para visitar o nosso estado. Agora nós temos o Aquário do Pantanal em Campo Grande e Bonito, que no ano de 2010 o Congresso brasileiro foi em Bonito. Sim, maravilhosa cidade. Eu vou retornar lá com muita alegria. Cidade que eu gosto muito de estar, um estado maravilhoso. Muito obrigado, tá, doutor? Muito obrigado também pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo aí com as pessoas que você sabe. A gente falou tanta coisa importante aqui sobre saúde, qualidade de vida, importância do paciente se cuidar. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão usufruir de tanta informação útil. Saúde e qualidade de vida aqui na nossa TV Bariátrica. Até a próxima. Ficamos por aqui. Voltamos por aqui também. Para você que quer fazer a cirurgia bariátrica ou já fez, o BariLife é um aplicativo cheio de informações. Além disso, ele traz a carteirinha digital do paciente bariátrico, que também permite o acesso a descontos e muito mais. O aplicativo está disponível para download nas lojas da Apple e Android. Um oferecimento Medtronic.